E até pegando o gancho disso que tu falou, né, sobre o futebol feminino estar inflacionado, e muitos torcedores olham também, fazem a comparação com o masculino, que nessa temporada também está muito inflacionado. E a pergunta que eu te faço até em cima disso o futebol feminino inflacionou muito também, junto com o masculino, em cima disso, né? A gente sabe que teve, né, principalmente o pós-pandemia, acabou relacionando isso, o fato de virar SAF, mas o quanto tu acha que aumentou, né, isso no futebol feminino, o fato de ter inflacionado, e o quanto isso dificultou também, né? A dificuldade enorme, né? Fica difícil você, em dadas circunstâncias, para uma negociação, você brigar com clubes que realmente querem investir. Eu tenho uma opinião muito pessoal, já cansei de falar isso, eu não acho que o investir é somente em elenco, ele é importante para você ter o resultado, mas ele se torna insustentável em dado momento. E por que ele se torna insustentável? Hoje está mais do que comprovado, se você não começa a ter um trabalho de base, de formação de atletas, você não vai conseguir se manter no mercado todo ano, né? Então, a gente tem uma grande vantagem hoje no mercado do futebol feminino, porque a gente tem grandes categorias de base. Então, a gente consegue buscar atletas que já estão terminando o processo de formação, que já desempenham. Isso nos ajuda na hora de precisar fazer uma equalização ali. Então, o focar somente a grande parte do seu orçamento em folha salarial, porque hoje no futebol feminino a gente não fala em aquisição, né? Isso é muito ainda difícil no futebol brasileiro, principalmente entre clubes aqui, apesar que a gente, né, tá começando a quebrar essa barreira e a gente mesmo quebrou um pouco disso agora, mas é difícil, a gente não vai ver grandes valores no futebol brasileiro nos próximos anos, eu acredito, porque também o futebol feminino ele ainda está no momento de construção, né? Então a gente pega os grandes clubes, eles estão tentando entender a que ponto vale o investimento, a que ponto eles vão começar a ter retorno de marca, a que ponto eles vão começar a ter retorno com patrocínio, com receita com públicos, venda de camisa e tudo mais, que é o que acontece no futebol masculino. Então, eu tenho um pouco de preocupação quanto a esse mercado inflacionado ano a ano, que ainda tem a peculiaridade do futebol feminino. De novo, aqui no Inter a gente também não tem esse problema, que são os contratos muito curtos, né? Como os clubes também não conseguem fazer planejamentos longos, eles acabam contratando atletas por 6 meses ou por um ano, vai chegar no final da temporada, na hora que ele for propor uma renovação, um outro clube já veio e já propôs 2 vezes mais do que aquela atleta ganhava. Então, para ele poder chegar na proposta, ele vai ter que fazer a mais, né? Então, isso se torna cada vez mais difícil montar elenco no futebol feminino. Então, por isso que acho que a gente tem que focar, né, na minha opinião, nesse caminho, que é a formação, é a categoria de base, realmente é estruturar a categoria de base, é poder fazer boas negociações com contratos longos, contratos em que a atleta vai poder bater uma meta, vai acionar um gatilho, ela vai ter uma renovação contratual por desempenho, é trazer essas boas práticas do futebol masculino para o feminino, para a gente poder tentar estancar um pouco realmente dessa inflação que tem acontecido a título de remuneração, né? E não, de novo, como eu falei, de direitos econômicos, porque a gente ainda não vê muito esse movimento do futebol feminino.